Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Adeilson Moreira Dionísio, advogado e teólogo, e nós estamos aqui para falar de livros, um pouquinho de direito e teologia, né? E nós temos alguns vídeos aí no canal. Se você não viu, confere aí, né? Nós estamos nessa jornada aí. Estamos falando de The Witch, a saga do bruxo de The Rivia, né, Geraldo de The Rivia, e também estamos falando sobre a trilogia de Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você e Ainda Sou Eu, e também falamos sobre teologia e direito, né? Se você curte esses assuntos, né, gostaria que você se inscrevesse no canal, né, compartilhasse o vídeo, que isso nos ajuda, né? Fica até o final e vamos nos ajudando, porque uma dica de direito, às vezes você soluciona uma dúvida ou ajuda alguém também. Então, este canal ele tem o objetivo de informar, né? Mostrar os livros também, o interesse por leitura, que é trazer o objetivo, né? Que esse é o objetivo do canal, né? Incentivar a leitura, ensinar e ter um papo legal. Você pode fazer perguntas nos comentários que eu vou responder. Gostaria que você fizesse os comentários, porque isso impulsiona os vídeos. E vamos ao assunto. Quero falar um pouquinho, né, que eu avancei, né, no último desejo, né, da saga The Witch, né, que são, como já falei, são 8 livros, né, 7 livros e um prelúdio. E nós estamos aí, vamos falar, né, sobre esses livros, sobre a leitura. Às vezes você viu a série e curtiu e quer adquirir os livros. Isso vai te ajudar a decidir se você quer, né, adquirir os livros ou não. E estamos aí para ajudar. E você me ajuda se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Fica até o final e vamos nessa, né? Na sequência, né, do que eu já tinha falado, o bruxo Geraldo de Rivia estava com o Jasker, que é o cantoneiro, né? Que é o cantor. Eles estavam indo arrumar um vilarejo. Eles chegaram no vilarejo, né? E encontraram alguns personagens lá, o Dune e mais outro personagem, e eles estão passando por um dilema na aldeia, que é um diabo que estão comendo a colheita, fazendo travessuras e tudo mais. E Geraldo e Jasker tentam capturar e matar o, o diabo, só que eles não têm muito sucesso da primeira vez. Aí eles voltam à aldeia, conversam com Dune e demonstra algumas dificuldades. O diálogo entre eles é caloroso, né? Tem alguns xingamentos e tudo e tal. E eles vê ali que tem duas sacerdotisas, né? Que ficam na aldeia para auxiliar, né? Feiticeiras. E nisso eles começam a destrinchar um livro de magia lá para
para pegar, né, e para dar um desfecho ao diabo, né? Então, ali eles estão nessa conversa, aí eles pegam um livro, aí eles dão uma lida no livro e eles tentam, né, capturar e matar o diabo. Essas são as informações que eu tenho das páginas que eu li e eles estão seguindo na jornada deles. Isso na página 220, tá? Quem tá seguindo aí o canal, quem tá aí acompanhando, né? E porque nós vemos que a série, eu considerei a série boa, legal, agradável, né? Vi a Lenda do Lobo, gostei da Lenda do Lobo, a animação. E é lógico que na série não tem como colocar todas as páginas do livro. E livro sempre tem muito mais informação. Então essas são as informações que eu estou trazendo aí do livro para vocês, tá certo? Este é o assunto que eu tenho sobre o último desejo de Geraldo de The River, de Andrzej Sakovic. Tá certo, pessoal? É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho, né, de direito. Direito, quando eu fiz a faculdade, o professor indicou um livro de leitura que chama Como são os criminosos, né? Criminosos, Direito Penal, né? Augusto Thompson. Augusto Thompson, ele faz uma crítica à sociedade a respeito de como a sociedade vê as pessoas de formas diferentes, ou seja, classe social e também de cor de pele, entendeu? Ou seja, um criminoso caucasiano rico e um criminoso caucasiano pobre, a lei, apesar de ser igualitária, trata esses indivíduos diferentes. Ou seja, eles demonstram que ele fala no seu livro, né, a disparidade de como uma pessoa é tratada pela classe social. E nós vemos que aqui no Brasil que é uma realidade, porque uma pessoa com condição de financeiro, quando é presa, ela paga fiança, ela tem condições de contratar um advogado, ela não fica tanto tempo na cadeia. E quando pessoas de classes iguais, mas de etnias diferentes, também sofrem esse tipo de discriminação. Policiais trata diferente, o sistema jurídico trata diferente, apesar da lei ser igual para todos. O Brasil, ele tem essas questões, né, que apesar de estar na lei, né, que todos são iguais, isso na prática não acontece. Pessoas de etnias diferentes, elas alcançam tratamentos diferentes. Nós vemos que pessoas, né, que pessoas negras, elas são tratadas de formas diferentes em vários lugares, né? Apesar da minha vida, não vou falar de mim, mas vou falar do geral, porque o canal eu não quero
ser dado como militante ou como alguém que o vitimismo, né? Porque a gente sabe que existem preconceitos, pessoas preconceituosas. E esses preconceitos levam a atitudes errôneas. Então, nós temos a lei, nós temos a lei contra racismo, nós temos a injúria racial. Então, nós temos que acabar com essa questão histórica, né, de diferença de classes e etnias. Isso é uma coisa complicada, por causa que o Augusto Thompson fala, ele conta um caso de, de pessoas que cometeram um crime, pessoas caucasianas, né? Elas cometeram um crime e foram tratadas diferentes, por causa que aí veio o pai, veio o dinheiro, veio a fiança, veio as questões processuais e não se resolveram de forma justa. E fala também de pessoas de etnias negras que tiveram um tratamento diferenciado, né, com surra, né, por parte de policiais, né, que nós vemos aí que tem muitos casos, mas isso está melhorando por causa que agora os policiais têm câmera, né, e isso fica mais fácil. Tem a lei de custódia, né, da audiência de custódia, que ali vai ouvir o preso, vai ouvir se ele foi agredido ou não, né? Eu, na minha carreira, eu não peguei nenhum caso em que o delinquente ou o criminoso, né, ele foi agredido, né? Mas nós sabemos muitos casos por aí no Brasil afora que a polícia tem agido, né, de forma errônea, né? E nós vemos muitos casos. Mas eu particularmente na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, eu não peguei nenhum caso desse tipo. E falando particularmente, né, que é o assunto tratado no livro, que é essa questão de etnia, classe, questões, a gente passa por situações de racismo, mas eu não tenho muitos episódios para contar, por causa que sempre tive pessoas boas ao meu lado, pessoas com ideologias diferentes e frequentei lugares diferentes. Apesar daqui ser uma cidade pequena, em outros lugares, e também quando eu viajei também, eu não sofri uma discriminação do tipo tão agressiva. A gente sabe, a gente vê olhares, vê questões, mas falar episódios, né, de racismo, né, por e dado questões de crime, questões dessa faixa, eu não sofri. Eu tive alguns privilégios de viver uma vida mais agradável do que determinadas pessoas da minha etnia, né? Nós sabemos dessa questão. Então, eu não posso falar assim, ó, sofri racismo em tal lugar quando viajei,
ou de tal lugar quando eu fui, mas tem alguns episódios, mas não são tantos, né? Então, que a gente vê aí na televisão, que a gente vê na internet, que a gente vê com pessoas, né? Mas eu vejo que pessoas conscientes, né, classes sociais, né, são importante de minimizar, né, acabar com a pobreza, questões econômicas do país, questões do país que se vive, questão da cidade que se vive, né? Aqui é uma cidade de 32 mil habitantes, né? E não tem muitos negros, né? Mas pessoas, é, pessoas caucasianas e pardas, né? No geral, e a gente vê que não tem essa questão do racismo, né? A gente não vê falar que teve pessoas, né? Um episódio no passado, né? Numa boate aqui, né? Mas a gente não vê tanto. Mas aqui no Augusto Thompson, ele relata alguns casos, né, alguns casos de classe e de etnia. Então, se você que está fazendo direito ou não quer adquirir, aí ele é uma crítica, né, à sociedade, né, que cometia no passado, tem alguns no presente, né, que infelizmente acontece e infelizmente a gente sabe que vai acontecer algum ou outro no futuro. Então, nós sabemos que pessoas más existem e não têm essa consciência. Negro, branco, pardo, rico, pobre, mediano, né? A gente sabe que isso existe. A gente tem que se desvencilhar de preconceitos, de atitudes preconceituosas, né? E viver uma vida melhor. Ter relações com pessoas boas, ter pessoas que te levam a um patamar acima, que não te puxa para baixo, e essa é a situação que eu queria falar do Augusto Thompson, né? O tempo já se foi, já estamos chegando aí, né? Mas espero aí que você tenha entendido, né, o que eu quis passar sobre essa questão, né, e demonstrar o que o livro passa, né, sobre essa questão de criminalidade, de ter pessoas negras, né, nos presídios de forma injusta, de forma preconceituosa, que nós sabemos que existe, e ter a questão, né, de um crescimento pessoal, né? E eu gostaria de falar de teologia, que é um minutinho só de teologia, né? Porque teologia ele abrange toda uma vida, porque sempre você se pergunta a questão teológica, Jesus e dentro da Bíblia, né? Dentro das questões religiões que são predominantes aqui
no Brasil, que é a católica e a protestante. Nós temos outras religiões monoteístas, né, como o islamismo, né, mas nós sabemos que Jesus amava a todos, né, e Jesus também, ele estava com os pobres e os doentes. Então, antes de você discriminar alguém pela cor da pele, né, ou pela questão financeira, você pensa, o que Jesus faria? Jesus iria rejeitar ou Jesus iria ajudar? Então, isso é a questão teológica que eu gostaria de trazer nesse vídeo. E gostaria que você compartilhasse, que você se inscrevesse. Se você gostou do papo, é uma abordagem de vídeo que o YouTube, né, está aprovando, né, que é com pouca edição, com pouca questões, porque eu não queria trazer um vídeo com muita edição, por causa que queria que as pessoas vissem o conteúdo na simplicidade, bem minimalista mesmo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha, vamos bater um papo, coloca aí nos comentários, conversa aí, vamos conversar, dá uma dica de livro, fala uma experiência, vamos interagir, por causa que o mundo ele é grande e conhecer pessoas que têm ideologias boas é sempre bom. Então, você aí que ficou até agora aí, compartilha e se inscreve. E obrigado e até mais. Tchau.